Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou Renato Rosa e começa agora o programa Viva Fazenda. Roda a vinheta. Muito antes de existir a placa Bem-vindo em Fazenda Rio Grande, antes até do asfalto, do mercado e daquela fila de banco, a região já tinha dono. E dono organizado. Estamos falando dos povos originários que habitavam essas terras, os Itararés Taquaras, vindos das linhagens dos Caigangues. Eles não tinham GPS, mas conheciam cada rio, cada trilha e cada árvore, como quem conhece o próprio quintal. E nessa reportagem vamos conhecer até como eram feitas as suas moradias. E já adianto que a engenharia era natural e eficiente. E também como sustentavam a família, como caçavam e como pescavam. Eu quero dividir essa matéria com vocês porque falar dos povos indígenas que habitavam a região da Fazenda Rio Grande não é só lembrar do passado, é reconhecer que a história da cidade começou muito antes da fundação oficial. É com vocês. Antes mesmo da cidade existir, esse território já tinha história, cultura e identidade. A região onde hoje está a Fazenda Rio Grande foi habitada pelos povos indígenas da tradição Itararé Taquara, que viveram aqui há cerca de 4.000 anos. Esses primeiros habitantes ocupavam uma vasta área do sul do Brasil e têm ligação direta com os povos Caigangue e Xoclen, que ainda hoje mantêm vivas as raízes indígenas na região. Estamos hoje aqui com a Kelly, que vai nos contar um pouquinho de quem eram os povos originários que habitaram a região de Fazenda Rio Grande. Pois bem, então aqui nós estamos falando agora um pouco mais lá atrás, né, há 4.000 anos, né? Então aqui nessa região, os povos originários que habitaram eram os Itararé Taquara. Eles são de uma linhagem ali dos Caigangues, Xoclen, né, que são povos que viveram na região sul. Porém, eles faziam uma migração da região sul de São Paulo e vinham descendo até o centro-norte do Rio Grande do Sul. Então, eles se estabeleceram aqui, né, porque tem vestígios, né, foram encontrados através de trabalhos arqueológicos, né, vestígios e locais onde eles tinham as suas casas. Uma das curiosidades desses povos é que eles faziam casas semi-subterrâneas. O que seria? Então, aqui pela maquete dá para a gente observar, eles cavavam, né, buracos de 2 metros de profundidade, numa extensão bem larga, para caber em média ali de 200 pessoas, que dá média de 6, 7 famílias. Então, eles faziam uma escada na lateral e lá dentro faziam fogueira e viviam com suas famílias e cobriam, né, com mato, galhos e tudo mais. Era um povo muito habilidoso, né? Eles trabalhavam muito bem com a cerâmica, né? Então aqui a gente tentou projetar através de argila mais ou menos como eram as cerâmicas que eles usavam. Eram cerâmicas muito bem feitas, elas eram finas, porém muito bem resistentes, né? Então aqui é uma das características, né, desse povo. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Então, esses povos, eles eram caçadores-coletores, né? Então, assim, na região, sempre que eles construíam as suas casas subterrâneas, tinha em volta o milho, feijão, o amendoim, a abóbora, mas também como era muito demorado as plantações, eles se dividiam e iam atrás também do mel, né, de outras coisas. E eles usavam lanças, né, de ponta virote, poliam, né, a pedra para, né, deixar mais
é acessível também para poder fazer a caça deles. E essa questão da cerâmica, né, é uma das características mais interessantes que a gente vê, né, que eles trabalhavam muito bem com isso, né. Então a gente tentou reproduzir, não é igual, mas assim, a gente chegou próximo disso. Então esse povo, eles tiveram grande importância aqui na nossa região. E o mais interessante é a gente conseguir saber que eles realmente estiveram, que foi através dos trabalhos arqueológicos, né? Então, assim, nós temos sítios arqueológicos aqui na cidade que foram feitos. Um é no bairro Estados, no condomínio Treviso, né? Que foi quando foi feita a construção do condomínio, foi toda feita a escavação e achou algumas coisas relacionadas aos Itararé-Taquara. E temos 2 locais que têm as casas semi-subterrâneas, que são em 2 propriedades particulares no bairro Campo do Rio, atrás do aterro sanitário. Então, nós tivemos o contato de ir lá e investigar e realmente o local está preservado, né? Da forma, como foi muito tempo, então tem um mato, tudo, mas a região, o local em si onde foi feita essas casas semi-subterrâneas ainda está intacto. Então foi através desse trabalho de arqueologia que a gente conseguiu constatar, né? Através na beirada do Rio Iguaçu, as margens do Rio Maurício, que foram encontrados esses elementos que pertenceu à tradição Itararé-Taquara aqui na cidade. E quais os vestígios ou registros ajudam a comprovar a presença indígena nessa região há cerca de quase 4.000 anos? Sim, então, é pela essa questão mesmo de trabalhar com a arqueologia, né, no município que foi encontrado isso, né? Esse povo geralmente passava pelas margens dos rios, né? E geralmente é onde é encontrado mais concentração, né, dos vestígios. Então, assim, esse trabalho, juntamente com a parte histórica, a parte da arqueologia, para qualquer local é importante para a gente conseguir fazer esse resgate histórico, né? E continuar fazendo essa preservação dos locais, né? E por que é importante reconhecer e valorizar a presença indígena na história e na formação do município hoje, Kelly? Porque eles foram os primeiros habitantes, né? Então, assim, eles deram vida a esse lugar muito antes de qualquer outra tradição, qualquer outro povo, né? Então, assim, isso tem que ser preservado, não somente aqui, mas como em todos os locais, em todo o Brasil, porque é através deles que a gente consegue construir a história de um povo, a história de um local e poder contar e preservar, pois quando eles viveram aqui, eles tinham já o seu jeito de viver, a sua forma de conviver, né? Então, isso faz com que a gente saiba de onde foi criado tudo, de onde saímos. Então, assim, não começa vindo com a imigração, começa com os povos que já habitavam aqui. Valorizar os povos originários é entender que eles contribuíram para a cultura, para a alimentação, para o conhecimento da terra e a formação do Brasil como um todo. Porque uma cidade que conhece suas raízes cresce mais forte. E, nesses casos, as raízes são bem mais antigas e merecem ser lembradas com orgulho. Novamente, estamos falando sobre violência contra as mulheres e não podemos deixar de citar a Lei Maria da Penha, criada em 2006. A lei trouxe avanços importantes no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Na prática, quando uma mulher procura ajuda, o atendimento começa com escuta acolhedora e orientação clara sobre os próximos passos. A Secretaria atua de forma integrada com outros órgãos, como a Rede de Assistência Social, unidade de saúde que facilitam os encaminhamentos mais rápidos e eficientes. Tudo é feito com cuidado para preservar a dignidade e a segurança das vítimas. Vamos assistir essa matéria com muita atenção e respeito? Solta na tela.
Uma guarda municipal que coordena todo o núcleo da mulher fazendense falou sobre o trabalho de apoio às vítimas de violência contra a mulher. A iniciativa, que atua dentro da saúde da mulher, é um serviço diferenciado e exclusivo da Secretaria da Mulher e envolve acolhimento, atendimento especializado, palestras e atuação integrada com outros eixos da rede de proteção. Comandante Lubick, estivemos conversando com a coordenadora Kátia, que nos contou um pouco de como é feito todo esse processo contra a violência doméstica da mulher internamente. Mas esses procedimentos também acontecem em campo. Exatamente. Então, Fazenda Rio Grande hoje é uma referência quando se falam com relação a essa integração dos órgãos do Executivo, né? Então, são as secretarias, são os órgãos nessa conversação direta. Então, hoje temos a honra de ter uma servidora da Guarda Municipal chefiando o núcleo da mulher, aqui a nossa servidora Kátia, e temos também, né, sempre uma mulher chefiando a parte do grupamento Maria da Penha, né? Então, hoje estamos com a GM Cássia, né, fazendo toda a frente com relação a isso. Então, de que forma que são captadas essas mulheres para serem atendidas aqui através do Núcleo da Mulher e também da Secretaria da Mulher, né? Então, temos a captação das mulheres que vêm até a Secretaria buscar esse auxílio, buscar essa ajuda, e também essa captação dessas mulheres é feita através do Proajude. Então, quando o nosso fórum aqui da nossa comarca, eles pedem uma medida protetiva, né? Essa medida protetiva, ela é enviada para os nossos servidores que possuem essa senha no Proajude, né? É captada essa medida protetiva e o nosso grupamento Maria da Penha inicia as visitas, né? Então, feito nessa mulher que foi vítima de violência, acompanhando em sua residência como que está a sua situação, se o indivíduo, o agressor, ele continua procurando, se ele está quebrando essa medida. Quando temos a notícia de que houve a quebra da medida, mas esse indivíduo ele não foi detido ali no momento, não foi pego em flagrante delito com relação a isso, avisamos o Ministério Público, avisamos o nosso fórum com relação a essa quebra, e aí cabe à autoridade competente lá ver se vai expedir mandado de prisão ou não, né? Então temos toda essa participação efetiva, alinhada, né? Então são mais de 300 mulheres hoje que são assistidas pela Guarda Municipal enquanto o grupamento Maria da Penha, e temos também as nossas demais viaturas de área, que são as equipes de pronta resposta, essas equipes que estão no dia a dia atendendo às ocorrências, às situações que ocorrem aqui em nosso município, e essas equipes aí ficam a cargo delas as ocorrências de flagrante delito com relação à violência doméstica, às mulheres que são vítimas de violência, também com relação a retiradas de pertences, quando não temos a possibilidade, quando a nossa equipe do grupamento está realizando essas visitas, essas equipes também possuem a capacitação para estarem acompanhando retirada de pertence, em reestabelecimento ali de afastamento do lar. Então é importantíssimo frisar essa parceria entre a Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana, a qual a Guarda pertence, com a Secretaria da Mulher, onde temos também aqui o Núcleo da Mulher. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E o silêncio, infelizmente, por muitas mulheres ainda é uma escolha. Qual o recado que você deixa para essas mulheres? Que procurem a Secretaria da Mulher, que procurem toda a assistência que essa Secretaria consegue prever para essas mulheres, porque muitas vezes nós não estamos falando apenas da violência propriamente dita. Temos também a questão da violência psicológica, da privação com relação ao financeiro mesmo, mulheres que se sentem reféns desses agressores e que por talvez não terem ali uma autonomia financeira, né, se propõem a viver nessa relação ali que muitas vezes vai lhe ocasionar uma lesão grave, vai acabar incorrendo ali, né, em problemas psicológicos até para ela mesma. Então, que ela consiga vir, tenha confiança aqui na Secretaria da Mulher e também na Guarda Municipal, para que consiga quebrar esse ciclo de violência, né, e consiga restabelecer, ter uma vida feliz daqui para frente. O recado é claro.
Violência contra a mulher não é normal e não deve ser silenciada. A Secretaria Municipal da Mulher, junto com outros órgãos competentes, garantem que mais mulheres conheçam os seus direitos e encontrem apoio quanto mais precisam. Denuncie. O programa chegou ao fim, mas não esqueça, estamos sempre aqui às 22h30 na CNT Multi. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva a Fazenda. Até mais.